Em 3 de setembro de 1939, a França e a Grã-Bretanha declararam guerra à Alemanha, após a invasão da Polônia pelo exército alemão. Esse foi o momento que mudou para sempre a vida de centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, tanto nos países beligerantes quanto naqueles que permaneceram neutros. O maior e mais mortal conflito armado da história da humanidade havia começado. É claro que seu impacto foi maior nos países em guerra, e em particular na Alemanha. Mas a verdade é que a vida civil no Terceiro Reich já era bem diferente desde 1933, em comparação com os períodos anteriores da história alemã. O regime nazista havia remodelado as rotinas, os modos de socialização e a cultura de todo o país. Longe dos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial e fortemente influenciado pela propaganda onipresente sutilmente elaborada por Joseph Goebbels, o cotidiano das pessoas comuns durante a ditadura nazista não é frequentemente abordado nos livros de história. No entanto, é crucial reconhecer como milhões de alemães viviam para entender por que o resto da população estava disposto a dar suas vidas no campo de batalha para proteger o estilo de vida do Terceiro Reich. Após a Primeira Guerra Mundial e antes da chegada de Adolf Hitler ao poder, a Alemanha era uma república democrática imperfeita, conhecida como República de Weimar. Esse período de 15 anos também foi marcado por uma crise econômica e social sem precedentes. Em 1919, a renda média dos cidadãos alemães era 25% menor que a dos anos anteriores à Primeira Guerra Mundial. E entre 1921 e 1923, uma hiperinflação brutal atingiu o país. Em seu auge, os alemães precisavam de 1 trilhão de marcos para comprar apenas $1. A visão de pessoas levando carrinhos de mão cheios de dinheiro vivo para a loja para comprar produtos essenciais tornou-se comum. Quando Hitler foi nomeado chanceler do Reich, a economia estava em completo caos. Ele prometeu que, sob sua liderança, a economia alemã prosperaria e que seus benefícios alcançariam todos os cidadãos alemães, mas somente se fossem de raça pura. Os nazistas foram muito habilidosos em criar diferentes bodes expiatórios para explicar a crise, o que explica o sucesso de seu projeto político. Primeiro foram os comunistas, depois os judeus, mas em menor grau, Hitler também culpou o modo de vida dos alemães durante toda a República de Weimar. Na visão de Hitler, a República de Weimar era responsável não apenas por conflitos econômicos, mas também por uma grande decadência cultural que durou anos e que supostamente manchou a base moral do povo alemão. O projeto político nazista não buscava apenas melhorar a economia da República de Weimar, mas também desmantelar completamente a sociedade de Weimar e substituí-la por uma nova, baseada nos princípios da raça e da tradição nacional. A ideologia nazista era revolucionária, mas também profundamente irracional e orientada para o poder. E assim a vida cotidiana mudou drasticamente para 65 milhões de alemães com a inauguração do Terceiro Reich em 1933. Mas os planos de Hitler eram mais abrangentes do que incluir apenas a população atual da Alemanha. O Partido Nazista havia adotado um antigo conceito expansionista chamado Lebensraum em sua corrida por um grande Reich que abrangesse a maior parte da Europa Central e Oriental. Lebensraum pode ser traduzido como espaço vital para o povo alemão. A ideia era que a raça ariana, que eles consideravam superior a todas as demais, tinha uma necessidade natural de um espaço maior do que o que possuía no momento, para se desenvolver plenamente. Parte desse espaço era povoada por povos indesejáveis, como os judeus, mas outras áreas estavam atualmente sob controle de outros estados. Em todos os discursos, Hitler enfatizava a ideia de que o povo alemão não apenas precisava de um Lebensraum, mas também tinha o direito de tomá-lo à força. A maioria dos jovens simpatizava com os aspectos agressivos e revolucionários dessa ideologia, enquanto os cidadãos mais velhos estavam profundamente cientes do território que a Alemanha havia perdido após a Primeira Guerra Mundial e acolheram a oportunidade de reconquistá-lo. Havia outra razão pela qual Adolf Hitler estava tão determinado a dizer ao povo que o verdadeiro Reich alemão era muito maior do que o que as fronteiras atuais indicavam. Ele próprio não nasceu na Alemanha, mas na Áustria,
em uma pequena cidade perto da fronteira com a Baviera chamada Braunau am Inn. Portanto, ele era um estrangeiro na Alemanha, mas apenas nos jornais. Ele explicou que ser alemão não é uma questão de nascimento, mas de sangue, e austríacos e alemães estavam unidos por seu sangue ariano. É por isso que uma de suas primeiras ordens expansionistas foi anexar o país da Áustria ao Reich alemão, bem como retomar alguns dos territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial. O Sarre voltou ao controle alemão em 1935 e, em conformidade com o Acordo de Munique de 1938, a Alemanha recuperou uma região na Tchecoslováquia chamada Sudetos. O Terceiro Reich acabaria por tomar toda a Tchecoslováquia e também invadiu a Polônia em 1939, evento que deflagrou a Segunda Guerra Mundial. De volta à Alemanha, a maioria das pessoas parecia aprovar essas medidas necessárias para alcançar o prometido Grande Reich alemão. Mas se os civis alemães imaginavam que a guerra se limitaria aos campos de batalha e que as primeiras vitórias na Polônia, França, Bélgica e Holanda trariam paz e prosperidade no fronte doméstico, logo se desiludiram. Racionamento e escassez foram apenas dois dos muitos inconvenientes impostos principalmente às mulheres alemãs nos primeiros meses da guerra. Longe do campo de batalha, ser mulher no Terceiro Reich. Muito antes do início da Segunda Guerra Mundial, os nazistas decidiram modificar completamente o lugar das mulheres na sociedade civil. Segundo o Partido Nazista, as mulheres na República de Weimar haviam deixado seu lugar natural como donas de casa devotadas, graças a todos os social-democratas, comunistas e judeus. Eles alegavam que os governos que precederam Hitler haviam masculinizado as mulheres, dando-lhes o direito de votar e expressar suas preocupações. Transformaram-nas em seres pensantes com suas próprias opiniões, em vez das esposas dóceis que deveriam ser. Além disso, não só negligenciavam seus deveres domésticos quando saíam em busca de emprego, como também agravavam o desemprego masculino e forçavam os salários a despencar. Não havia lugar no Terceiro Reich para os chamados dois ganhadores. O salário de um homem deveria ser suficiente para sustentar qualquer família. É claro que após os longos e difíceis anos da República de Weimar, isso não parecia uma perda de independência para as mulheres, mas sim um alívio bem-vindo em sua luta diária. A maioria das mulheres acolheu a possibilidade de não ter que trabalhar longas horas e ter tempo para cuidar da casa e dos filhos. Hitler prometeu a todos os trabalhadores que haveria empregos para todos os homens e salários competitivos. E até certo ponto essas promessas se tornaram realidade. Mas Hitler não queria apenas manter as mulheres longe do trabalho. Ele aprovou uma legislação que restringia a porcentagem de mulheres admitidas nas universidades. Desde 1933, apenas 10% de todas as vagas universitárias podiam ser concedidas a mulheres, embora algumas fontes sugiram que esses números nem sempre foram respeitados. As mulheres também foram excluídas da nova liderança, e sob o governo nazista, elas só podiam aspirar a se tornar secretárias. A política, de qualquer forma, não era um campo adequado para mulheres. A tarefa das muitas organizações femininas nazistas era reconduzir as mulheres aos reinos tradicionais do especificamente feminino, aos seus deveres e direitos naturais. Assim, o primeiro passo no esforço para criar empregos em 1933 foi facilitar a saída das mulheres do mercado de trabalho e das universidades. A introdução de créditos matrimoniais e bônus por filhos fazia parte da campanha anti-emancipação. Além disso, os nazistas implementaram o chamado Ano Doméstico, que significava que toda mulher precisava completar pelo menos um ano de trabalho doméstico após concluir o ensino médio e antes de tentar cursar uma universidade. Mas com a crescente escassez de mão de obra após 1935, a natureza paradoxal desses esforços tornou-se óbvia, sobretudo no que diz respeito às mulheres solteiras. Elas foram reabsorvidas no processo de trabalho e continuaram seu papel impotente no mercado de trabalho, como durante a República de Weimar. O número de mulheres trabalhadoras em 1938 aumentou para 5,2 milhões, ante 4,24 milhões em 1933. Um número crescente de mulheres foi empregado na indústria para apoiar a guerra e substituir combatentes do sexo masculino.
Entre as mulheres, também houve uma tendência crescente de abandonar as fazendas e migrar para as cidades. Com o início da guerra, o número de mulheres nas universidades também aumentou. No Terceiro Reich, as oportunidades de ascensão das mulheres eram muito pequenas, e elas recebiam salários incomparavelmente menores que os dos homens por realizarem o mesmo trabalho. Elas também eram mal representadas no serviço público, pelo menos antes da guerra. Mas a intenção original dos nazistas, que era excluir as mulheres do processo de trabalho moderno, foi frustrada pelas consequências da industrialização progressiva e da mobilização social e econômica. A emancipação econômica das mulheres continuou e até ganhou impulso no decorrer da guerra. É verdade que os direitos políticos das mulheres no Terceiro Reich limitavam-se ao assentimento plebiscitário, mas isso era essencialmente verdade para todos. Os subprodutos sociais indesejados da modernização, implícitos nas políticas de guerra nazistas, afetavam tanto as mulheres quanto os homens. Assim, à sua maneira, o Estado totalitário contribuiu substancialmente para a mobilidade social e a igualdade que caracterizavam a nova estrutura social. Um aspecto importante do programa político nazista era a necessidade de reeducar as mulheres, incluindo seu comportamento sexual. Isso seria alcançado por meio de uma combinação de propaganda sancionada pelo Estado, vigilância da vida privada pela Gestapo e a colaboração dos alemães comuns. Um esforço em larga escala para modificar o comportamento privado de uma sociedade nunca havia sido visto antes na história da humanidade e só era comparável à vigilância privada e ao terror implantados pela Inquisição entre os séculos XV e XVIII. Isso afetava principalmente as mulheres nas cidades, especialmente as maiores, como Berlim e Munique, visto que elas eram as principais beneficiárias da liberação sexual trazida pela República de Weimar. A vida nas pequenas vilas e cidades espalhadas por toda a Alemanha era muito diferente. O regime nazista também trouxe mudanças tremendas para a vida das mulheres nas vilas, mas foi exatamente o oposto do que aconteceu nas cidades. Os nazistas introduziram as mulheres das vilas na vida pública, fundaram organizações femininas separadas e introduziram uma forma de serviço nacional para meninas. Tais eram a Organização Nacional Socialista de Mulheres, a Liga das Moças Alemãs e o Serviço de Trabalho. Essas organizações não tinham apenas uma função de requalificação ideológica. Também permitiam que as mulheres viajassem além dos estreitos limites da vila, colocavam-nas em contato com mulheres de outras regiões e as faziam cruzar as fronteiras de classe social. Além disso, o serviço militar e o serviço de trabalho ajudaram a flexibilizar os padrões de casamento predominantemente endogâmicos que prevaleciam na vila. Em suma, embora possa parecer contraditório, o nazismo trouxe uma certa libertação dos limites tradicionais da vida na vila. A mulher alemã perfeita era esposa e mãe. O próprio Dia das Mães tornou-se um grande evento de propaganda e foi transformado em feriado nacional em 1934. Goebbels ordenou que todos os camisas pardas, a juventude hitlerista e outras organizações do partido nazista dessem folga aos seus membros para que pudessem estar com suas famílias. Os teatros foram obrigados a encenar peças relevantes no dia e a distribuir ingressos gratuitos para mães e famílias. Padres e pastores deveriam pregar sermões sobre a maternidade. No Dia das Mães, em maio de 1939, 3 milhões de mulheres que deram à luz 4 ou mais filhos, cada foram investidas com o título de Mãe do Reich, em cerimônias especiais realizadas em toda a Alemanha. Seu novo status foi sinalizado pela concessão de cruzes de honra materna, especialmente cunhadas, bronze para aquelas com 4 filhos, prata para 6 e ouro para 8 ou mais. Esta foi uma conquista considerada suficientemente notável para que as cruzes fossem fixadas pelo próprio Hitler. As portadoras foram autorizadas a furar filas em lojas de alimentos, e os membros da juventude hitlerista foram instruídos a saudá-las na rua. As mães cujo desempenho superou até mesmo isso, e que deram à luz 10 filhos, receberam a honra adicional de ter Hitler como padrinho do 10º filho, o que no caso dos meninos significava dar à criança o nome de Adolf, algo que as famílias católicas que se ressentiam da perseguição de Hitler à sua igreja devem ter achado um tanto angustiante. Diversão em família em comícios nazistas, ouvindo os discursos de Hitler.
Durante o Terceiro Reich, ouvir os discursos de Hitler era obrigatório. Todas as escolas paravam as aulas para sintonizar o rádio na banda oficial e os alto-falantes de todas as fábricas e escritórios tocavam o discurso. Membros da juventude hitlerista e de outras organizações eram obrigados a decorar alguns dos discursos de Hitler e a repeti-los com frequência. Mas muito antes de Hitler se tornar o ditador da Alemanha, seus discursos eram extremamente populares e atraíam multidões sem a necessidade de coerção. Hitler não criou o Partido Nazista do zero. Em vez disso, filiou-se a uma organização já existente em 1919, o DAP, Partido dos Trabalhadores Alemães. Um mês após filiar-se ao partido, em 16 de outubro de 1919, Hitler foi um dos oradores em uma reunião na cervejaria de Munique, diante de uma plateia de 100 pessoas. Logo, ele também foi convidado a discursar para grupos nacionalistas fora de Munique, como, por exemplo, em maio de 1920, quando discursou em um comício da Liga Alemã de Defesa e Ofensiva Nacional, em Stuttgart. A primeira reunião de massa de fato, realizada em 24 de fevereiro de 1920, na cervejaria de Munique, provou ser um marco. Àquela altura, Hitler já havia começado a se destacar como o principal orador de propaganda do partido. O principal orador nominal era um médico nacionalista, mas foi Hitler quem desempenhou o papel principal na organização dessa reunião e anunciou os dois principais eventos: um novo programa do partido, composto por 25 pontos, e a mudança do nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A mudança de nome visava diferenciar o Partido dos Trabalhadores Alemães dos demais partidos socialistas. Seu socialismo visava combater o bolchevismo entre a classe trabalhadora, na tentativa de conquistar o apoio de círculos sociais politicamente influentes. As reuniões de massa foram o verdadeiro início da popularidade de Hitler e da consolidação de sua posição ditatorial dentro do partido. Além disso, o verdadeiro fundador e presidente nominal do partido, Anton Drexler, tinha um emprego externo e, portanto, não podia dedicar tanto tempo ao partido ou à sua carreira de propagandista quanto seu incansável colega Hitler, que não tinha emprego. Em sua mente determinada, ser político era seu trabalho, o que significava que ele não tinha nada a perder e muito a ganhar. Hitler compareceu a quase todas as reuniões importantes do partido e ganhou importância dentro dele. Hitler, Goebbels, Julius Streicher e outros nazistas pioneiros viajavam por toda a Alemanha e Áustria realizando comícios cada vez mais populares. No início, eles costumavam reservar teatros e salões, mas logo começaram a realizar os comícios em praças públicas, devido às grandes multidões que procuravam ouvir os palestrantes. Os nazistas eram escoltados por grandes grupos de camisas pardas, o grupo de ataque do partido. Às vezes, os camisas pardas chegavam um dia antes e marchavam pelas ruas, entoando cânticos e gritando slogans antissemitas. Em 30 de agosto de 1935, Julius Streicher realizou um comício em Hamburgo. No dia anterior, 2 caminhões cheios de tropas de assalto camisas pardas percorreram ruas sabidamente habitadas por judeus, atirando tochas acesas na rua com gritos de "Que os judeus morram". Os membros do partido de Hamburgo foram informados de que a presença no comício era obrigatória. Uma grande campanha publicitária ofereceu ingressos a 10 Reichsmarks cada para os desempregados. Os desempregados eram um dos principais alvos dos recrutadores nazistas, pois eram os que tinham mais a ganhar ao se filiar ao partido e, além disso, não tinham nada a perder. 20.000 pessoas compareceram àquele comício em particular. Muitos dos participantes usavam uniformes da SA, SS, Juventude Hitlerista, Serviço Trabalhista ou outros. Eles foram estrategicamente posicionados na plateia para liderar os aplausos em momentos predeterminados do discurso de Streicher. Era comum que tumultos ou episódios de violência eclodissem logo antes ou depois dos comícios. Mas, sem dúvida, o melhor e mais bem-sucedido orador do Partido Nazista foi seu líder, Adolf Hitler. Extremamente popular, ele escrevia seus próprios discursos e frequentemente realizava longas e exaustivas viagens pela Alemanha, discursando, encontrando-se com autoridades e desempenhando suas funções cerimoniais como chefe de Estado. Hitler era conhecido por seu compromisso com a oratória
E embora seu estilo fosse frequentemente assertivo e agressivo, ele era flexível o suficiente para avaliar a plateia e adaptar seu discurso conforme necessário. De fato, seus comícios eram frequentemente frequentados por famílias inteiras, que queriam estar mais perto do líder e conhecer seus planos para o país. A juventude hitlerista e os membros da SS cumprimentavam as famílias e presenteavam as crianças com pequenas bandeiras vermelhas com uma suástica negra para que pudessem aplaudir o líder quando ele discursasse. Os desfiles e comemorações oficiais eram incrivelmente massivos e esperava-se que todas as famílias comparecessem vestindo suas melhores roupas. Os comícios nazistas, especialmente quando Hitler estava na cidade, tornavam-se grandes eventos sociais e familiares. Lavagem cerebral e doutrinação nas escolas alemãs. Muito antes de os nazistas chegarem ao poder, Hitler havia declarado a educação das crianças alemãs uma prioridade, mas depois de 1933, quando as escolas públicas passaram a ser controladas pela ditadura, ficou claro que Hitler não tinha em mente a educação, mas sim a doutrinação. Disciplinas tradicionais como biologia e história foram substituídas por ideologia racial e pseudociências. Até a matemática foi usada para disseminar a propaganda nazista. Os alunos eram frequentemente questionados, por exemplo, sobre quanto dinheiro poderia ser economizado se o Estado eliminasse os 300 mil doentes mentais sob cuidados, ao custo de 4 marcos por dia. Os professores eram obrigados a sancionar o novo currículo e a provar sua lealdade ao partido filiando-se à Liga dos Professores Nazistas. Fundada em abril de 1927 por um professor chamado Hans Schemm, a Liga aumentou rapidamente seu número de membros de 12 mil no final de janeiro de 1933 para 220 mil no final do ano, enquanto os professores lutavam para garantir seus cargos por meio dessa manifestação óbvia de sua lealdade ao novo regime. Em 1936, 97% de todos os professores, cerca de 300 mil no total, eram membros. Os demais foram forçados a deixar seus cargos. Um terço das professoras foi obrigada a se aposentar precocemente no ano em que Hitler chegou ao poder para cumprir seu papel principal como donas de casa e mães. Tanto os professores primários quanto os secundários eram predominantemente homens e eram obrigados a frequentar aulas de educação política e a refutar suas antigas alianças políticas. Mas, mesmo após a conclusão da formação, eram informados de que seu desempenho seria monitorado por seus próprios alunos. Não era incomum que alunos que não gostavam de seus professores denunciassem a Gestapo, que os prendia e interrogava quase imediatamente. Quaisquer infrações, desvios ou comentários desleais eram reportados ao Ministério Federal da Educação, cujo principal objetivo era garantir que todas as escolas, universidades e institutos de pesquisa se conformassem à ideologia nacional-socialista. A escola primária era obrigatória para todas as crianças entre 7 e 11 anos. Durante o Terceiro Reich, uma imagem de Adolf Hitler era pendurada na parede de quase todas as salas de aula. No início e no final de cada aula, professores e alunos se cumprimentavam com a mão direita levantada, como era a saudação oficial alemã. As aulas eram frequentemente interrompidas para que os alunos ouvissem os principais discursos políticos no rádio, no salão da escola. Depois disso, eles discutiam o conteúdo do discurso em suas salas de aula. O ensino secundário era dividido em 2. O ensino secundário oferecia educação geral e visava preparar os alunos para o ensino superior ao concluírem o ensino, enquanto a Realschule se concentrava no ensino de competências técnicas. Nas escolas secundárias alemãs, o inglês era frequentemente ensinado como primeira língua estrangeira e o francês como segunda língua. Os meninos também podiam aprender latim. As meninas normalmente aprendiam habilidades de secretariado, ciências domésticas, bordado, arte e música, além das disciplinas básicas. A história foi literalmente reescrita para enfatizar os aspectos positivos do nacionalismo alemão e culpar os vitoriosos aliados e os judeus pela derrota de 1918. O tema da pureza racial era ensinado em praticamente todas as disciplinas, de biologia à geografia, com ênfase na necessidade do Lebensraum. A preservação da linhagem ariana superior
era enfatizada e ilustrada com filmes de propaganda insidiosos que comparavam os judeus a vermes disseminadores de peste. Esses filmes eram reforçados com filmes e fotografias de pessoas com deficiência física e mental para justificar a política estatal de esterilização e eutanásia forçadas. Teorias raciais fantasiosas eram introduzidas aos alunos a partir dos 6 anos de idade, sob uma nova disciplina inventada pelos nazistas chamada conhecimento racial, e eram apresentadas como fatos comprovados da superioridade da raça dominante ariana e da inferioridade dos judeus e eslavas. Os alunos não tinham oportunidade de questionar a validade dessas teorias, visto que todos os judeus haviam sido excluídos do sistema escolar público após 1935, pelas leis de Nuremberg. Mas havia outro tipo de educação, imposto pelo Partido Nacional Socialista desde 1933, que visava apenas formar a futura elite do país. O futuro corpo de liderança nacional socialista seria educado e treinado em 4 instituições diferentes, de acordo com a idade dos alunos, bem como o tipo de treinamento. As primeiras escolas desse tipo, chamadas Castelos da Ordem, foram fundadas em 1933, ao mesmo tempo que os Institutos Nacionais de Educação Política, ou NAPOLAS. A partir de 1937, também surgiram as chamadas Escolas Adolf Hitler, e em 1941, Alfred Rosenberg finalmente conseguiu construir a instituição dos seus sonhos, chamada Escola Suprema. A primeira e única dessas escolas supremas foi construída em Frankfurt, mas teve vida curta, pois seria fechada após a guerra. Os Napolas eram internatos para meninos entre 10 e 18 anos e, em alguns aspectos, deram continuidade à tradição das escolas de treinamento de cadetes prussianas. Eles tipificavam a reorganização nacional socialista das instituições estabelecidas. O programa concentrava-se no desenvolvimento do espírito militar, na fusão de valores prussianos e nacional-socialistas, no desenvolvimento da coragem, da dedicação e da simplicidade. Seus administradores, sempre sob a direção de um oficial de alta patente da SS, eram membros da SA e da SS. As escolas napolas enfatizavam a competição, a doutrinação militar e o treinamento com cavalos, motocicletas, carros e planadores. Por essa razão, embora inicialmente destinadas a ensinar apenas alguns alunos selecionados, expandiram-se exponencialmente após o início da guerra. Pretendiam combinar o antigo e o novo militarismo, o treinamento militar conservador nacionalista e o nacional socialista. Em contraste, as escolas Adolf Hitler eram consideradas mais voltadas para jovens nazistas intelectuais. Os jovens de 12 a 18 anos nessas escolas de liderança, ou escolas de treinamento do partido, deveriam, segundo ordens pessoais de Hitler, tornar-se funcionários nazistas. Os institutos de treinamento do partido, portanto, estavam profundamente envolvidos nesse programa. Mas os graduados das escolas Adolf Hitler também tinham preferência em cargos não ligados ao partido. No final, o fim da guerra frustrou o sonho de Hitler de impor uma rede de escolas especializadas, e nenhum dos alunos das Napolas, das escolas Adolf Hitler ou da Escola Suprema em Frankfurt se tornou líder do partido. O movimento swing, ares de libertação, um interessante fenômeno cultural conhecido como movimento swing, surgiu nas casas noturnas em meados dos anos 1930 e rapidamente se espalhou para quase todas as grandes e médias cidades alemãs. Os clubes de swing, especialmente em Hamburgo na década de 1940, atraíam jovens das camadas mais altas da sociedade nazista que sentiam um desejo romântico por aventura e um certo inconformismo em relação à rigidez da vida no regime. O swing era um movimento predominantemente da classe alta e foi influenciado sobretudo pela cultura inglesa. Os garotos e garotas do swing se reuniam em bares e casas noturnas e às vezes organizavam festas em suas próprias casas. Eles escolhiam roupas pretensiosas e provocantes, flertavam abertamente e dançavam animadamente. Os garotos usavam ternos sob medida, geralmente de um elegante xadrez, paletós esportivos, chapéus de feltro, cachecóis de seda branca, guarda-chuvas fechados e cabelos longos. As garotas usavam maquiagem pesada, pintavam as unhas,
usavam saias curtas para a época e blusas sensuais, e também deixavam o cabelo crescer. As autoridades do partido encaravam esse movimento juvenil com espanto, mas também com cautela, visto que se tratava de um movimento de classe alta. Os nazistas não gostavam de suas influências inglesas e de seu caráter excessivamente global. Também se ressentiam de seu culto à sexualidade e a desleixo, de sua tolerância ou indiferença aos judeus e de sua predileção pela música americana, que, segundo a liderança nazista, era de influência negra e judaica. A primeira lei proibindo a dança swing foi promulgada na cidade de Düsseldorf em novembro de 1937, quando o bar de coquetéis Beitone foi forçado a proibir a dança swing. Outros municípios foram incentivados a tomar medidas semelhantes nos 2 anos seguintes, de modo que, no verão de 1939, a dança swing já havia sido efetivamente proibida na maioria das cidades alemãs. A decisão dos municípios não foi fácil, considerando que foi uma das poucas vezes em que alemães arianos de origem rica ou profissional foram afetados. Mas as autoridades haviam contratado a juventude hitlerista e outras organizações nazistas para elaborar relatórios sobre o estilo de vida swing. Esses relatórios condenavam os jovens swingers, sobretudo por sua falta de sentimento patriótico e seu inconformismo com o sistema, mas, acima de tudo, relatavam muitos detalhes sobre suas práticas sexuais. Essas práticas eram, para a juventude hitlerista, contrárias ao modo de vida ideal, ou seja, pervertiam o verdadeiro sentimento ariano-alemão e, por isso, era necessário combatê-las. Os relatos estigmatizavam os jovens swingers em suas preferências sexuais. Os informantes da juventude hitlerista descreviam como os swingers praticavam poligamia, orgias, sexo com ou entre menores, e o que mais gerava aberração na opinião pública: tolerância e sexo com judeus. Claramente, o estilo de vida swinger, em um contexto de guerra contra a Inglaterra e os Estados Unidos, ia contra o sentimento nacionalista proposto pelo nazismo. Apesar de ser um movimento de classe alta e não ser acusado de origem judaica ou comunista, o principal eixo de crítica ao swing era a promiscuidade sexual. Mas, novamente, essa era uma preocupação secundária, sendo a principal a de que o movimento swing era tolerante com os judeus. A Gestapo, quando se tratava da sexualidade adolescente, estava muito mais preocupada com o envolvimento judaico do que com o fator promiscuidade. O contraponto ao movimento swing eram os jovens da juventude hitlerista. Para os garotos e garotas swingers, a juventude hitlerista era vista como crianças chatas, obedientes demais às regras, e eles tentavam evitá-las o máximo possível. Muitos jovens do movimento swing conseguiram evitar se juntar às fileiras da juventude hitlerista graças às suas altas posições sociais. Sua rejeição tinha menos a ver com a ideologia política de extrema-direita, com a qual os garotos e garotas swingers pouco se importavam, e mais com seu estilo de vida monótono e rígido. A juventude hitlerista não estava isenta de praticar sexo, como mencionado anteriormente, mas como se fosse uma religião política, eles o faziam não tanto por prazer, mas sim por uma missão maior: encher toda a Europa de arianos. Em outras palavras, sexo para a juventude hitlerista não significava a busca do prazer individual, mas sim o cumprimento do dever. Eles tinham uma visão quase militar da prática sexual. A batalha pelo trabalho, construção, produtividade e benefícios trabalhistas. Em 27 de junho de 1933, o governo de Hitler promulgou uma lei autorizando a construção de um novo tipo de estrada, a autoestrada ou Autobahn. Essas estradas de mão dupla ligariam as principais cidades da Alemanha entre si, estabelecendo uma rede de comunicações que permitiria o transporte de cidadãos e cargas com velocidade e objetividade sem precedentes através do território. Desconhecido por muitos, Hitler era um entusiasta do automóvel. Ele considerava viajar de carro uma experiência estética, muito superior a pegar um trem ou avião. Assim, as novas autoestradas seriam construídas ao longo de rotas cênicas, com áreas de descanso para os viajantes, onde pudessem sair de seus veículos, esticar as pernas e admirar a paisagem rural alemã. Para Hitler, elas cumpriam até mesmo um propósito racial, conectando os alemães modernos às florestas, montanhas e campos autênticos de sua terra natal,
e expressando o deleite da raça nórdica com a aventura, a velocidade e a emoção proporcionadas pela tecnologia moderna. Em maio de 1935, o primeiro trecho da Autobahn de Frankfurt a Darmstadt foi inaugurado. 3.500 quilômetros foram concluídos até o verão de 1938. As autoestradas foram talvez os exercícios de propaganda mais duradouros do Terceiro Reich. Elas sobrevivem até os dias atuais. Hitler tinha um interesse pessoal profundo nas rotas que as autoestradas seguiam, intervindo ocasionalmente para redirecioná-las quando achava que não estavam seguindo o caminho mais pitoresco. Ele também insistiu em aprovar pessoalmente o projeto de pontes e postos de gasolina. Muitos deles eram exemplos ousados de modernismo, e Hitler delegou a tarefa de projetá-los a arquitetos, em vez de engenheiros. O ex-chefe da Bauhaus, Mies van der Rohe, chegou a apresentar projetos para 2 dos postos de gasolina. No entanto, poucas pessoas tinham condições de aproveitar as autoestradas alemãs antes de 1939, já que a Alemanha era uma das sociedades menos motorizadas da Europa. Em 1935, apenas 1,6% da população alemã possuía veículos motorizados, em comparação com 4,9% na França, ou os impressionantes 20,5% de proprietários de automóveis nos Estados Unidos. É por isso que, em seu discurso no Salão do Automóvel de Berlim, Hitler anunciou não apenas a inauguração do programa de construção de autoestradas, mas também a promoção do automobilismo e a redução da carga tributária sobre a propriedade de automóveis. O resultado foi um aumento de 40% no número de trabalhadores na indústria automobilística somente de março a junho de 1933. A produção de automóveis dobrou de 1932 para 1933 e novamente em 1935. Bem mais de 1/4 milhão de carros estavam sendo produzidos a cada ano, e os preços eram muito mais baixos do que no final da década de 1920. Os carros representavam uma parte importante da visão tecnológica de Hitler sobre o futuro da Alemanha, que abrangia a posse de carros em uma escala quase universal. Já na década de 1920, ele falava sobre a motorização da Alemanha com aqueles que o visitavam na prisão de Landsberg, e no início da década de 1930, desenhava esboços de um pequeno veículo familiar que seria vendido por menos de 1.000 marcos do Reich e, portanto, estaria ao alcance da vasta maioria da população. Enfrentando o ceticismo da indústria automobilística tradicional, Hitler garantiu a colaboração do engenheiro de carros de corrida Ferdinand Porsche, cujo protótipo estava pronto no final de 1937. Por insistência pessoal de Hitler, a produção do carro foi financiada pela Frente Trabalhista Alemã, sucessora dos sindicatos do Partido Nazista, que construiu uma nova e vasta fábrica para produzir o carro. Dessa forma, o domínio das Opel e Ford, de propriedade americana, sobre o mercado de carros pequenos na Alemanha, seria finalmente quebrado. Hitler chamou esse novo carro de carro do povo, ou Volkswagen em alemão. Em discursos públicos, ele também chamou o Volkswagen de carro da força pela alegria, imaginando até 1 milhão de modelos saindo da linha de produção por ano, e lançou uma enorme campanha publicitária para persuadir os trabalhadores a reservar parte de seus salários para comprar com o slogan "Um carro para todos". A campanha foi um enorme sucesso, não apenas graças à publicidade, mas também porque os trabalhadores já desfrutavam de salários melhores do que antes. Criar uma sociedade motorizada não era apenas uma grande visão tecnológica para o futuro. Pretendia-se também produzir benefícios mais imediatos. Calculou-se que a construção das autoestradas poderia gerar emprego para 600.000 homens, não apenas nas próprias estradas, mas também em todas as indústrias que forneciam os materiais básicos para a sua construção. Em junho de 1935, havia cerca de 125.000 homens trabalhando apenas na construção das autoestradas. Então, o programa de fato criou empregos, embora menos do que muitos supunham. Os nazistas haviam conquistado seus impressionantes sucessos eleitorais do início da década de 1930, com base em sua promessa de tirar a Alemanha da catastrófica depressão econômica em que havia caído.
6 milhões de pessoas estavam registradas como desempregadas em janeiro de 1933. 20 milhões de alemães tinham empregos em 1929. Em janeiro de 1933, o número havia caído para 11,5 milhões. Fazer a Alemanha voltar a funcionar foi a prioridade mais imediata anunciada pelo governo de coalizão que assumiu o poder sob a chancelaria de Hitler em 30 de janeiro de 1933. Em 1º de junho de 1933, o governo promulgou a primeira lei de redução do desemprego, que disponibilizou 1 bilhão de Reichsmarks para obras públicas. Uma segunda lei de redução do desemprego, promulgada em 21 de setembro de 1933, disponibilizou 500 milhões de Reichsmarks em créditos para empresas privadas, especialmente no setor da construção civil, para assumirem novos projetos e empregarem novos trabalhadores. Em 1934, as estatísticas oficiais mostravam que o desemprego havia caído para menos da metade dos níveis de 2 anos antes. Em 1935, não passava de 2,2 milhões e em 1937 havia caído para menos de 1 milhão. A incessante propaganda nazista, alardeando que a batalha pelo trabalho estava sendo vencida, ganhou ampla credibilidade. Novas regulamentações foram introduzidas, cortando horas de trabalho em alguns setores do comércio e da indústria, tornando necessário empregar mais trabalhadores, mas cortando substancialmente os salários daqueles que já estavam empregados. Portanto, embora esses programas tenham levado a uma redução do número de desempregados que figuravam nas estatísticas oficiais, não provocaram um aumento geral no poder de compra da população. Isso exigiria medidas mais extremas. Além de sua constante propaganda alardeando vitórias na luta pelo trabalho, o movimento também buscava fornecer meios alternativos para reconciliar a classe trabalhadora com o Terceiro Reich. A principal delas era a extraordinária organização conhecida como Comunidade Nacional Socialista Força pela Alegria, fundada como subsidiária da Frente Trabalhista Alemã em 27 de novembro de 1933. A Força pela Alegria visava organizar o tempo livre dos trabalhadores, em vez de permitir que eles o organizassem por si próprios, e assim fazer com que o lazer servisse aos interesses da comunidade racial e reconciliasse os mundos divergentes do trabalho e do tempo livre, da fábrica e do lar, da linha de produção e do campo de recreação. Os trabalhadores deveriam ganhar força para o trabalho, experimentando a alegria no lazer. Acima de tudo, a Força pela Alegria eliminaria a divisão de classes, tornando as atividades de lazer da classe média acessíveis às massas. A atividade mais marcante da Força pela Alegria foi, sem dúvida, a organização do turismo de massa para os trabalhadores. Já em 1934, cerca de 400 mil pessoas participaram de pacotes turísticos oferecidos pela Strength Through Joy dentro da própria Alemanha. Em 1937, o número havia crescido para 1.700.000. Só em 1939, 175 mil pessoas foram à Itália nessas viagens organizadas, muitas delas em cruzeiros. Em 1939, a organização possuía 8 navios de cruzeiro, 2 dos quais havia construído especialmente para ela, e alugava mais 4 em caráter mais ou menos permanente, para transportar seus membros a lugares exóticos como Líbia, Finlândia, Bulgária e Istambul, celebrando a solidariedade da Alemanha com aliados reais ou potenciais e anunciando os contornos de um futuro império europeu dominado pela Alemanha. Milhões de trabalhadores que participaram dessas viagens organizadas nunca haviam tirado férias antes. A Strength Through Joy oferecia atividades de lazer com grandes descontos, acessíveis financeiramente a muitos trabalhadores e suas famílias. Em 1935, mais de 3 milhões de pessoas participavam de suas noites de educação física e ginástica, enquanto muitas outras aproveitavam o acesso barato a tênis, vela e outros esportes que antes eram exclusivos das classes mais altas. Mas talvez o departamento da Força pela Alegria que mais ajudou a classe trabalhadora tenha sido o chamado beleza do trabalho. A intenção básica da beleza do trabalho era compensar os baixos salários e as longas jornadas de trabalho,
não por meio da oferta de instalações de lazer, mas por meio de melhorias no local de trabalho. A beleza do trabalho fez campanha energicamente pela disponibilização de instalações sanitárias e de lavagem, vestiários e armários, chuveiros e, de modo geral, pela melhoria da higiene e limpeza nas fábricas, por mais ar, menos barulho, roupas de trabalho adequadas, limpeza e ordem. Alegavam que trabalhadores saudáveis em um local de trabalho limpo trabalhariam melhor e seriam mais felizes em seus empregos, e para reforçar tudo isso, a beleza do trabalho organizava concertos e eventos semelhantes nas fábricas. Incentivava a construção de instalações esportivas e recreativas nos locais de trabalho e pressionava os empregadores a fornecer refeitórios decentes para seus trabalhadores e a limpar os entulhos e resíduos espalhados pelo chão de fábrica. Em 1938, a organização afirmava que quase 34 mil empresas haviam melhorado seu desempenho em muitos desses aspectos, repintando e decorando suas lojas, construindo áreas de lazer e melhorando o saneamento básico. Incentivos fiscais ajudaram a encorajar os empregadores a fazer isso, e a Beauty of Labor também organizou competições e premiou a empresa que apresentou o melhor desempenho, emitindo aos vencedores certificados assinados por Hitler, declarando-os empresas modelo. Os benefícios, tanto para os empregadores quanto para o regime, em termos do aumento de produtividade esperado, eram óbvios. Mas todas essas melhorias foram adquiridas às custas dos próprios trabalhadores, já que muitas empresas esperavam que seus funcionários pintassem, limpassem e construíssem eles mesmos após o expediente, sem pagamento adicional, descontando seus salários para cobrir os custos e ameaçando aqueles que não se voluntariassem com demissão ou até mesmo com a prisão em um campo de concentração. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu em 1939, a Alemanha era uma nação muito mais industrializada do que na década de 1920, e os trabalhadores eram mais felizes, mesmo tendo que trabalhar longas horas por salários bem baixos. Despossessão judaica e a arianização da economia. Enquanto milhões de trabalhadores alemães desfrutavam de oportunidades de entretenimento barato, cruzeiros gratuitos ao exterior e benefícios no local de trabalho, o dinheiro tinha que vir de algum lugar. Os benefícios para os chamados trabalhadores arianos puros eram financiados graças a um dos planos mais ambiciosos de Hitler, chamado de arianização da economia. Isso nada mais era do que a expropriação em larga escala dos judeus, uma vasta campanha de pilhagem com poucos paralelos na história moderna. Fiel à ideologia do Führer, um dos principais alvos da propaganda nazista antes de 1933 eram as lojas de departamentos, onde desde o final do século XIX as pessoas podiam comprar produtos baratos e produzidos em massa de todos os tipos. Muitos dos fundadores dessas lojas eram judeus, refletindo talvez a concentração existente de judeus em tecidos e ramos semelhantes do comércio varejista. Assim, o que começou como uma crítica ao consumismo e à exploração das massas pelas grandes empresas, evoluiu para um ódio aos judeus e uma culpabilização por tudo o que havia de errado com a economia alemã. O ponto 16 do programa do Partido Nazista apelou diretamente aos pequenos lojistas em 1920, quando exigiu a nacionalização imediata das grandes lojas de departamento e seu aluguel a preços baixos para pequenos empresários. Em março de 1933, tropas de assalto camisas pardas invadiram uma filial da Woolworths em Gotha e destruíram a loja inteira. Ataques violentos foram lançados contra várias lojas de departamento, independentemente de sua propriedade. Em Braunschweig, o restaurante de uma loja de departamentos local foi destruído a tiros por camisas pardas armados com pistolas. De forma menos dramática, houve muitas demandas nos primeiros meses do Terceiro Reich para fechar as lojas de departamento ou tributá-las até a extinção. Mas o Ministério da Economia e a liderança nazista rapidamente perceberam que o fechamento de empresas que empregavam milhares de pessoas prejudicaria seriamente a batalha pelo trabalho. O boicote às lojas de departamento ilustrou, em microcosmo, como as prioridades do Partido Nazista haviam mudado desde 1920. Começando com uma mensagem anticapitalista pronunciada, eles a abandonaram sob a influência da necessidade econômica e, em seguida,
a substituíram por um esforço determinado para remover os judeus da economia alemã. As lojas de departamento em si não desapareceram. De fato, a campanha contra proprietários judeus abriu novas oportunidades para empresas não judias expandirem suas operações. Se, como alegavam os nazistas, os problemas econômicos do país nas décadas de 1920 e início de 1930 tivessem se originado com os judeus, então eles seriam resolvidos eliminando a influência econômica judaica sobre os negócios, em vez de atacar os próprios negócios. Desde o início de 1933, grupos locais do partido começaram a perseguir e atacar lojas e negócios judaicos. Stormtroopers continuaram a pintar slogans nas vitrines de lojas de propriedade de judeus, para desencorajar as pessoas a frequentarem tais estabelecimentos ou para pressionar as autoridades locais a fazerem seus pedidos em outros lugares. Alarmados com os efeitos econômicos de tais ações, o governo e o partido emitiram uma série de advertências oficiais. O próprio Hitler emitiu uma declaração no início de outubro de 1933, permitindo expressamente que funcionários públicos comprassem produtos em lojas e lojas de departamento pertencentes a judeus. No entanto, na temporada de compras de Natal de 1933, gangues de Stormtroopers estavam novamente do lado de fora de lojas pertencentes a judeus em muitas localidades, com cartazes proclamando que qualquer um que entrasse era um traidor da raça alemã. Um número crescente de mercados locais proibiu comerciantes judeus. Nenhuma empresa judaica foi mais autorizada a anunciar. Autoridades locais romperam todas as relações comerciais com empresas de propriedade de judeus e houve novas ações de boicote bastante generalizadas na primavera de 1934. A violência frequentemente acompanhava tais eventos, variando da quebra de vitrines de lojas judaicas a um ataque à bomba na sinagoga em Ahaus, Westfália. A partir de 1936, culpar os judeus pelas dificuldades financeiras deu lugar à próxima parte do plano: despojá-los de suas riquezas para financiar atividades do partido, manter os trabalhadores felizes e iniciar a corrida armamentista que permitiria a Hitler conquistar metade da Europa em apenas alguns anos. As discussões ministeriais sobre medidas econômicas anti-judaicas continuaram ao longo de 1936, levando à aprovação de leis no final do ano que tornavam ilegal a transferência de fundos pertencentes a judeus para o exterior. Seguiram-se vários processos judiciais, resultando em inúmeras sentenças de prisão. A mera suspeita de que alguém estava prestes a transferir fundos era suficiente, segundo essas leis, para causar o confisco. Isso forneceu o pretexto legal para um número crescente de expropriações nos meses e anos seguintes. Ao mesmo tempo, boicotes e ataques locais esporádicos continuaram, principalmente na véspera do Natal, enquanto leis e regulamentos promulgados por Berlim tornavam a vida progressivamente mais difícil para os negócios judaicos. A arianização significou a transferência de riqueza e a propriedade de lojas e empresas dos judeus para mãos alemãs. Para agilizar as coisas, Hermann Göring e o Ministério do Interior emitiram um decreto em 26 de abril de 1938, obrigando todo judeu ou cônjuge não judeu de um judeu a declarar todos os bens mantidos no país e no exterior acima do valor de 5.000 Reichsmarks, dando continuidade a discussões internas sobre a exclusão definitiva dos judeus da economia. Outras ordens proibiram os judeus de atuarem como leiloeiros, de possuir ou vender armas e de assinar contratos legais. Nessa época, as pressões sobre as empresas de propriedade de judeus haviam se tornado irresistíveis. Muitos judeus optaram por deixar o país enquanto podiam, levando poucas coisas consigo. Eles podem não ter sabido disso em 1938, mas salvaram suas vidas no processo. Houve quase 800 arianizações entre janeiro e outubro de 1938, incluindo 340 fábricas e 22 bancos privados. O ritmo foi aumentando e, por fim, deu lugar à solução final: o extermínio de todos os judeus e a expropriação de todos os seus bens e ativos. A arianização de fato ofereceu muitas oportunidades para que empresas e empresários não judeus se enriquecessem. Muitos as agarraram avidamente. No mínimo,
quando empresas judaicas entraram em liquidação, empresas não judaicas do mesmo setor da economia puderam se orgulhar de perder parte da concorrência. Isso se repetiu em todos os níveis. Houve uma oposição política? A imposição de um Estado policial na Alemanha significava que todos os homens e mulheres estavam sob vigilância e poderiam enfrentar problemas legais dependendo do que fizessem e dissessem, tanto em público quanto na privacidade de seus lares. Os nazistas haviam se esforçado para conquistar os corações e mentes da população, conquistando a simpatia de todos os setores da sociedade alemã e fazendo promessas que não tinham intenção de cumprir. Eles também dominaram a arte da propaganda política, organizando comícios e marchas em massa que enfatizavam sua unidade e fanatismo, mas que davam uma falsa impressão de sua popularidade. Embora isso fosse aceito por muitos como uma necessidade e um pequeno preço a pagar pela estabilidade econômica e pelos benefícios do estado de bem-estar social alemão, outros teriam dificuldade em permanecer em silêncio todos os dias. O regime proibiu todos os outros partidos políticos e organizações juvenis católicas. Todas as instituições públicas e privadas precisavam se conformar e se adaptar à ideologia nazista. Meninos e meninas no ensino médio tinham que assinar uma declaração de fidelidade ao novo regime a partir de 1933. E embora isso fosse uma formalidade, e mesmo a maioria das pessoas que se opunham ao regime assinasse a declaração para não enfrentar perseguição política, outros sentiam que estavam traindo suas próprias ideologias. Em 10 de maio de 1933, estudantes em Berlim e outras grandes cidades alemãs organizaram a queima pública de livros considerados não alemães. Entre eles, títulos de Thomas Mann, H. G. Wells, Jack London, Sigmund Freud, Albert Einstein e da autora e ativista política americana cega Helen Keller. O ministro da propaganda, Joseph Goebbels, incitou os estudantes de Berlim com um discurso que revelou o verdadeiro motivo desse ato de vandalismo intelectual. Os nazistas temiam qualquer coisa que encorajasse as massas a pensar por si mesmas e a questionar a validade de tudo o que lhes era dito. Por isso, recorreram a táticas de propaganda e intimidação em todos os aspectos da vida. Felizmente, os nazistas não conseguiram intimidar a todos. Os membros menos fanáticos do partido podiam ignorar comentários críticos feitos por amigos em sua presença, enquanto alguns chegavam ao ponto de alertar os colegas comunistas sobre uma onda iminente de prisões. Isso era especialmente verdadeiro entre os trabalhadores manuais em fábricas, estaleiros e ferrovias, onde a camaradagem frequentemente prevalecia antes da lealdade partidária. O suspeito podia então ficar discreto por alguns dias e sua ausência podia ser atribuída a uma doença. Mas muitos opositores políticos do regime não tiveram a mesma sorte. Qualquer um podia ser demitido na hora, sem justa causa, embora o pretexto oficial para sua demissão fosse atribuído à falta de confiabilidade política. Trabalhadores braçais e de colarinho branco tinham plena consciência de que seus salários declinavam constantemente durante a era nazista, enquanto a renda proveniente da propriedade de fábricas e de investimentos aumentava. Os trabalhadores se viam trabalhando mais horas e mais rápido para atingir as metas de produção, na esperança de receber um aumento salarial. Embora a liderança nazista declarasse sua solidariedade ao povo, promulgou leis que vinculavam os trabalhadores a uma forma de servidão medieval. Sob a Lei de Organização Nacional do Trabalho de 1934, por exemplo, a indústria regrediu a um sistema feudal, com os empregados reduzidos à condição de servos. Se um empregador não quisesse que um empregado saísse, poderia se recusar a entregar os documentos exigidos sempre que alguém começasse um novo emprego. Em geral, pode-se dizer que os nazistas foram incrivelmente eficientes em esmagar a oposição política. Fizeram isso menos pela melhoria da economia do que por meio de propaganda incessante, voltada principalmente para a supressão e a fragmentação da vida política e organizacional. Esse esforço direcionou as pessoas para prazeres e propósitos privados. Conseguir um emprego estável, casar, ter filhos, melhorar as condições de vida, tirar férias. A realização econômica tornou-se o único sentido real da vida para muitos. A política era uma irritação irrelevante.
No final da década de 1930, a grande massa de trabalhadores alemães havia se reconciliado, muitas vezes com graus variados de relutância, com o Terceiro Reich. Eles podiam não estar convencidos por seus princípios ideológicos fundamentais, mas pelo menos refletia a maioria das pessoas. O Terceiro Reich lhes havia proporcionado um emprego estável e superado as dificuldades e catástrofes econômicas dos anos de Weimar. E só por isso, a vasta maioria dos trabalhadores alemães parecia ter achado que valia a pena tolerar, especialmente porque a possibilidade de resistência organizada era tão mínima e o preço de expressar dissidência tão alto. Havia uma refratariedade informal e individual generalizada nas fábricas e locais de trabalho da Alemanha às vésperas da Segunda Guerra Mundial, mas isso não se resumia a nada que pudesse ser chamado de oposição, muito menos resistência, nem criava qualquer sentimento real de crise na elite dominante do Terceiro Reich.